Olá! Este vídeo tem como objetivo relatar o experimento de umidificação de uma torre de resfriamento. O experimento foi realizado pelos alunos Carla Biscaino, Douglas Schwab, Júlia Martini e Vinícius Gomes, na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferências e Operações Unitárias 2, ministrada pelo professor Marinto Bastos Quadri. De maneira simplificada, o processo de umidificação é a transferência do vapor de água presente em uma corrente líquida para uma corrente gasosa, dado que a corrente gasosa esteja mais quente do que a líquida. Torres de resfriamento são colunas de transferência de massa e de calor projetadas para proporcionar a maior área de contato entre as duas correntes, água e ar. Isso é obtido a partir da aspersão da água líquida na parte superior e do enchimento da torre, isto é, bandejas perfuradas, colmeias de material plástico ou metálico, que aumentam o tempo de permanência da água no seu interior e na superfície de contato água e ar. Aqui podemos ver uma imagem da torre de resfriamento utilizado para o experimento em questão. O objetivo deste experimento é estudar processos de absorção física, ou seja, sem reação química, operando com uma coluna de umidificação ar-água, determinar alturas de unidade de transferência e taxas globais de umidificação do ar. Oi, galera, a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre o experimento de absorção. Aqui a gente tem a nossa coluna de absorção e o nosso objetivo aqui é umidificar o ar seco. E para isso a gente tem, aqui a gente está entrando com uma quantidade de água que a gente regula aqui nessa bomba peristáltica e a gente também controla a vazão de ar aqui nesse controle de vazão de ar. O ar então ele entra por baixo e a água vai entrando por cima, então o ar vai subindo e vai umidificando e depois tem a saída. Para a gente controlar o experimento de absorção, a gente aqui tem a gente vai controlar tanto as temperaturas quanto a umidade desse ar na entrada e na saída. Aqui então a gente tem um painel onde a gente vai controlando as temperaturas da água quanto as temperaturas do ar. E aqui também quando a gente quer descobrir a umidade, a gente pega a temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido. Pegando esse caninho aqui, a gente coloca dentro tanto do topo quanto do fundo para a gente tá calculando esses dois valores e assim saber a umidade. A do fundo a gente já calculou antes e ela é fixa, porque o ar vai estar vindo do compressor sempre de uma mesma umidade, né? E daqui a gente vai alterando. A gente vai fazer 9 medidas. Durante o experimento a gente vai variar. Primeiro a gente varia, a gente começa com uma vazão de ar de 9 litros por minuto e uma vazão de água que a gente controlou 3 vazões de água, que a gente acabou decidindo ali, a gente anotando. E aí, quando a gente começa a primeira, a gente fez a primeira vazão de água, de 9 litros por minuto, aí a gente calculou para 3 vazões diferentes de vazões de ar. E aí a gente vai fazer isso com cada uma das vazões. A gente aumenta a vazão de ar, faz para cada vazão de água. Isso então a gente vai fazer completando 9 medidas e depois a gente vai analisar os dados e ver como que vai ser o resultado do nosso experimento. Assim, estes foram os dados que nós obtivemos durante o nosso experimento. Para o cálculo das nossas medidas, nós usamos uma carta psicométrica online, em que os dados de entrada eram a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Com isso, a gente conseguia a umidade relativa e a pressão de saturação no vapor. Com isso, nós conseguimos graficar a variação da umidade relativa final com a vazão de água e também com a vazão de ar. Nós conseguimos detectar uma espécie de vazão máxima de ar. Em 9 litros por minuto, a absorção acontece, mas ela é um tanto lenta.
em 27 litros por minuto, a velocidade de ar ali ela é muito rápida para que a transferência de massa de água aconteça de forma efetiva. Então, aparentemente, com os nossos resultados, a vazão de ar em 18 litros por minuto é uma espécie de ideal. Já com relação à vazão de água, a gente percebeu que quanto maior a vazão de água, maior a umidificação que acontecia no processo. Além disso, considerando o ar como uma mistura de gases ideais, a gente usou a lei de Dalton, que dizia que a fração molar no ar era igual à pressão de saturação do componente dividido pela pressão total. Nós calculamos HTU e H. H nós já tínhamos definido no equipamento, que era de mais ou menos 80 milímetros. G, aqui na equação, é a vazão molar de gás. KYA é o coeficiente de transferência de massa e o A maiúsculo é a área da seção transversal da nossa coluna de absorção. Feito isso, nós graficamos o HTU com relação à vazão de gás dividida pela vazão de líquido. Percebemos que se manteve aproximadamente linear, de forma que não conseguimos ter uma conclusão da relação de um com o outro. O nosso experimento, aparentemente, HTU, ele não varia com a vazão de gás dividido pela vazão de líquido. Nós também calculamos KYA em todas as nossas condições de sistema. Nós tivemos uma fonte de erro muito grande durante o nosso experimento, que foi a variação da vazão do ar durante o nosso experimento. A gente tinha ali o nosso medidor que a Júlia mostrou, só que ele variava muito em segundos, então a nossa medida ela não foi muito exata. Também aconteceu ali que a gente pôde perceber a formação de caminhos preferenciais da nossa coluna de absorção. Também teve áreas com água estagnada ali. Então, o nosso sistema não foi ideal. Além de, claro, erros que sempre acontecem durante experimentos, que é como o erro de manuseio. Muito obrigada por ter assistido o nosso relatório.